Olá, está começando mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. E hoje eu vou conversar com o advogado, com o jurista, com o professor de Direito Constitucional, o doutor Pedro Serrano. E antes mesmo de fazer qualquer pergunta a ele, eu quero que todos nós possamos rever uma cena de 6 anos atrás, 2018, governo Temer, presidente Lula ainda candidato às eleições de 2018, coisa que acabou não acontecendo, e ainda solto, ainda livre. Foi das cenas que mais viralizaram em toda a história deste programa. Relembremos. O que é o Lula? O Lula é um nordestino com baixo grau de instrução, que vem do Nordeste, de um pau de arara, isso mesmo. E tem sucesso. Isso. É presidente da República e, vamos ser objetivos, realiza 2 governos que foram os melhores, talvez, da nossa história republicana. Isso. Com tudo isso, isso movimenta numa elite de descendência europeia, que ou veio aqui para escravizar, utilizando de mão de obra escrava, ou veio aqui para ocupar o lugar do negro na ascensão social e no domínio da riqueza simbólica. Na hora que vê um pobre, um nordestino, atarracado, tendo esse sucesso, é natural que surja o ódio. Porque é isso todo, que nós estamos... E no mundo todo. É natural, nós temos que entender esse sentimento, que não é a razão única, mas é certamente um afeto que é importante. Eu sou spinoziano, acho que as coisas não se explicam só pela racionalidade, elas se explicam pela afetividade, né? Quer dizer, ou seja, nós temos um momento em que há um segmento das nossas elites, não toda ela, mas um segmento dela, que hoje tem muita força, que tem um ódio desse homem, não dele, do que ele representa. É o mesmo ódio que tem da juventude negra das periferias. É tudo igual. Então, é isso que nós estamos vivendo, nós temos que entender. A estrutura de exceção ela é sempre extremamente justa e persecutória. E persegue o Lula por uma série de características. É o presidente pobre, pela questão étnica, é nordestino, o Sul não gosta de nordestino, essa é uma realidade. Há preconceito contra nordestino no sul-sudeste do país. Ele é vítima disso porque é só julgado por brancos do sul e sudeste, né? Ou seja, nós temos veja, isso tudo conflui. Quer dizer, o inimigo ele é étnico, o inimigo ele tem uma classe social, o inimigo representa a perspectiva de perder o controle. Nós estamos num país em que 20% da população, se muito, é branca. Vive com constante medo de perder o controle dos privilégios que tem. Essa é a realidade. Vamos dizer do como o país é. Nós não construímos uma nação brasileira. 80% dos nossos habitantes a elite não quer integrar a nação, né? Tanto que eu acho que hoje em dia tem até que pensar em um Estado plurinacional mesmo, assumir isso, né? Para daí todos terem representação. Mas eu creio que esse elemento nós temos que observar. A única chance de civilidade que nós tivemos na nossa história foram 2 momentos, a Constituição de 88 e esse período do governo Lula, que obedeceu à Constituição de 88. Não houve governo que cumpriu mais a Constituição de 1988 que o do Lula. Isso é ponto, qualquer constitucionalista, quando olha, vai observar isso. A Constituição determina o combate à miséria como um valor essencial da República. Então, ela determina essa integração de todos como nação. E houve um esforço nesse sentido. Quer dizer, então é tudo isso que é o inimigo dessa elite que não quer perder seus privilégios históricos. Nós não estamos tratando com um problema secundário. O caso do Lula não é o Lula. Estamos tratando da nossa alma como sociedade, do nosso espírito, da nossa história, das nossas profundas contradições, do nosso lado sombrio. É isso que nós estamos lidando nesse caso. Eu diria, é raro acontecer isso, né, num programa jornalístico. Eu diria que se eu não tivesse que levar esse programa mais 3, 4 minutos, eu terminava ele aqui, porque... Brilhante. Porque foi realmente dessas... Em terapia se diz que é o momento terapêutico. Doutor Pedro Serrano, 6 anos se passaram. Alguma coisa mudou nesse aspecto que você então abordou e que, como eu disse, é o trecho
do programa que mais tem visualizações no YouTube, é uma coisa assim, até hoje as pessoas me param e me lembram daquele momento. Gostaria de te ouvir. O que mudou de lá para cá? Nós tivemos uma capacidade como país de, vamos dizer, conter o avanço do extremismo de direita, violento, etc. tal, que acabou assumindo o poder num período pouco posterior a esse da entrevista aí, né? Eles assumiram o poder, passamos um período difícil, a pandemia junto, se o país passou um momento que realmente não parece que é um país que é a terra de Deus, como a turma fala, não pareceu isso não. Foi vamos dizer, uma coincidências históricas assim muito negativas para nós, mas nós mostramos a força da democracia brasileira, conseguimos resistir, Lula foi solto e, sendo solto, retorna ao poder, né? E estamos aí hoje. Mas eu acho que alguns elementos estruturais que eu falei ali não mudaram. A gente observa no comportamento hoje, nós temos uma elite hoje financeirizada, intensamente financeirizada, um capital financeiro que dilapida os interesses nacionais, no sentido filosófico-político, eu não estou falando no sentido jurídico, no sentido filosófico-político, a forma mais corrupta de ação econômica que nós tivemos na nossa história. Juca, só quero dar uma pequena lembrança aqui, porque ninguém se lembra disso. Ficou só um dia nas matérias do jornal, só um dia. O início da pandemia, primeira semana de pandemia, foram feitos alguns cheques do governo federal para o setor financeiro, para meia dúzia de bancos, de 1,2 trilhão de reais. 20% do PIB, 1/3 do orçamento público de uma vez. O argumento, não, tem que segurar a onda, senão pode ter uma quebradeira de bancos. Esse foi o primeiro argumento. E o dinheiro, eles falavam, não, isso aí vem de dinheiro dos próprios bancos, do fundo em comum deles. Peguei 4 estudantes do meu grupo de pesquisa e fomos lá. Entramos no site do Banco Central, fuçando naquele cipó, eles fazem para esconder, né? E começamos a achar um monte de normatizações, de ordens, né, de atos administrativos, determinando que não, o dinheiro vinha dos fundos públicos, vinha da Fazenda mesmo, vinha do erário público, vinha do Tesouro Público. Né? Não tinha nada de fundo de banco. Né? E as garantias, contratos podres, contratos pré-pandemia. Ou seja, nada de garantia corporativa. Nenhum banco no Brasil, né? Como houve, por exemplo, na crise de 2008, quando os bancos receberam do governo americano ajuda, deram garantia corporativa. Aqui nenhum banco deu garantia corporativa. A garantia dada, contratos bichados mesmo, podres. Né? Depois, quando a gente revelou isso, eu fui para a Folha, fui para o Estado, mandei cópia para as pessoas dos documentos e tal. A mídia faz uma pequena alteração, o governo muda o discurso. Basta a falar que a finalidade desse dinheiro era para financiar a juros, vamos dizer, subsidiados, a juros baixos, o pequeno e médio comércio. Alguém foi financiado no Brasil por banco durante o período da pandemia? O que eu quero dizer com isso? Esse foi o maior roubo de dinheiro público da história. Não há na nossa história, nenhum momento da nossa história, tanto dinheiro público destinado a tão poucos. E a nossa mídia se calou, o nosso parlamento se calou, aliás, auxiliou a produzir leis que deram salvaguarda para isso. Isso é só um pequeno exemplo que eu dou desse problema que nós temos, que é o grande problema estratégico do país, a meu ver. Nós temos meia dúzia de bancos que sugam o interesse nacional. Todo ano aí estão pegando quase 50% do orçamento público para pagar juros e serviços da dívida. Quer dizer, num país em que nós temos, os índices estão melhorando de desemprego, de fome, de insegurança alimentar, mas ainda são problemas muito graves que nós temos. Um índice elevado de fome, de insegurança alimentar. Quem aqui é de São Paulo, vai para o centro da cidade,
fica andando sobre corpos na rua, né? Quer dizer, porque estão ali dormindo, não tem onde morar e não tem o que comer. Ou seja, nós estamos num momento muito estranho. E essa elite financeira, que corresponde a meia dúzia de bancos e cerca de uma população que é beneficiada por isso, não chega a 10 mil pessoas, eu creio, né? Num país de 240 milhões de pessoas, esse pessoal é extremamente marrento, sabe? Eu estou absolutamente impressionado, por exemplo, eu não sou economista, né, mas o valor do dólar, a forma como o mercado reage no momento em que você tem PIB crescendo, desemprego diminuindo, desenvolvimento voltando, os índices são extremamente positivos do governo federal, e o chamado mercado, ou seja, esses corruptos interessados em desviar dinheiro público, essa que é a realidade, essa gente reage de uma forma extremamente negativa, chantageia o governo através de condutas que manipulam índices, que manipulam o valor de dólar, etc. Tal, né? O valor cambial, pressionam o governo, desafiam o governo, são extremamente arrogantes. Né? Extremamente arrogantes. Né? Então, eu realmente estou estarrecido com isso. Eu, como cidadão, eu já estou com 61 anos. Para mim, assim, minha vida já foi. Eu fico preocupado com a do meu neto. Né? Eu tenho um neto de 11 anos. Que país ele vai viver? Então, eu acho que... É a mesma preocupação que eu tenho, mas eu queria mudar um pouco o eixo. Sair um pouco da economia. Acho que esse retrato que você faz é absolutamente perfeito. Mas eu quero engatilhar uma outra pergunta em relação a 6 anos atrás. De lá para cá, o que aconteceu no STF, que é o seu campo mais específico? O STF, que, veja, Café, você é melhor que qualquer um, você é um grande cientista político, tem formação, né, na área. Você sabe que as instituições, as pessoas, elas mudam de acordo com a história, e normalmente de forma contraditória. Né? Então nós tivemos, por um período, eu escrevi livros sobre esse assunto, o sistema de justiça aqui no Brasil como agente da exceção e não do direito. O que eu até poderia discorrer aqui não é incomum na história moderna, mas de qualquer forma é algo que ocorreu. Nós alteramos a forma de autoritarismo, deixamos de ter ditaduras, estados de exceção por governos de exceção, e passamos a ter estados de exceção por medidas de exceção no interior da democracia. E aqui na América Latina, em especial no Brasil, foi o sistema de justiça soberano que impôs essas medidas de exceção. Uma delas, a Lava Jato, né, que trouxe por consequência o aprisionamento de Lula e a impossibilidade dele ser candidato em 2018, que não foi uma eleição livre, isso quem fala não sou eu. É a Comissão de Direitos Civis da ONU que chegou à conclusão que a Lava Jato não apenas ofendeu os direitos civis de Lula, como interferiu na democracia brasileira. Bem, então naquele momento o sistema de justiça foi o agente da exceção que acabou parindo o bolsonarismo e o extremismo como movimento político. Aí, como o extremista é o sujeito que ele mata quem simpatizou com ele, né? Você veja eu estava pensando ontem, os conservadores de Papin, lá né, de Heidelberg, lá na Alemanha nazista, né, na ascensão do nazismo, eles se aliaram aos nazistas e foram por eles engolidos. Né? Pois é o que houve com o STF. O STF acabou naturalmente virando o primeiro adversário desse... o sistema de justiça, mas em especial o STF, virou o primeiro adversário desse extremismo que eles ajudaram a parir. Essa que é a realidade. Se o STF tivesse agido da forma como a Constituição determina, nós não teríamos tido o impeachment de Dilma, eu posso dar as razões aqui, e nós não teríamos tido o aprisionamento de Lula e teríamos tido uma eleição livre em 2018 com Lula como candidato. Teria sido outro caminho que o país teria tomado. Né? Agora, esse mesmo STF acabou virando o inimigo, né? O sistema de justiça virou inimigo desse extremismo, aliás, não só no Brasil. Hungria, Turquia, Israel, quer dizer, vários lugares do mundo onde se acenderam, vamos dizer, formas de gestão da vida autoritárias, né, formas de governo autoritário,
por esse novo mecanismo de medidas de exceção intensas, né, e constantes. Alguns chamam democracia iliberal, outros chamam estado de exceção mesmo, outros chamam perda do common ground, outros chamam processo desconstituinte. Os nomes dados aí no plano teórico são vários, mas essa nova forma autoritária. E uma das características dela tem sido o primeiro inimigo ser o judiciário e reduzir os poderes dele. Pois eu acho que, em razão disso, o STF reage e acaba cumprindo um importantíssimo papel de conter o avanço da violência extremista. A democracia convive com extremismos, mas a democracia não convive com a violência extremista, né? Então ele acaba exercendo um papel importantíssimo para a nossa democracia, né? Mas eu acho que num primeiro momento para sobreviver como instituição, né? Porque a instituição foi atacada, né? Quando era a esquerda atacada, como força democrática, não fizeram o mesmo movimento, não entenderam o que estava vendo, na minha opinião. Acharam que eu conseguia ali reprimir a esquerda, pronto, acabou, tirava a esquerda do jogo por uns 20 anos, ficava a direita mandando um período com uma certa tranquilidade. Não entenderam o que estava acontecendo ali, que nascia um extremismo violento, reacionário, radical, né, e que teria, vamos dizer, qualquer tipo de limite ao poder, e o judiciário significa isso, limite ao poder, né, de Estado, pois qualquer forma de limite ao poder como inimigo. Então elegeram o judiciário como primeiro inimigo. Se o judiciário reage, ao reagir, contém. Veja, ele não resolve o problema, não é o judiciário, nós não podemos terceirizar para o judiciário a solução do problema do extremismo. Mas o judiciário consegue conter a violência extremista de forma correta, adequada, dentro das formas institucionais corretas, dentro dos limites dos direitos humanos. Nesse ponto, o Brasil está dando uma lição para o mundo. Muito bem. Eu vou querer explorar mais esse aspecto no próximo bloco. Até já. Eu converso com o professor de Direito Constitucional, Dr. Pedro Serrano. Dr. Pedro Serrano, nós nos lembramos bem e ficamos todos indignados quando o ministro Gilmar Mendes impediu que o presidente Lula, então ex-presidente Lula, assumisse a Casa Civil de Dilma Rousseff. Chiamos, achamos que aquilo era uma intervenção que não lhe cabia. Hoje vemos a extrema-direita chiando contra o STF, personificando na figura do ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, o novo presidente da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, pedindo uma volta à normalidade, denunciando aquilo que ele considera aspectos autoritários do STF, repudiando as decisões monocráticas, falando em tempos de mandato para os ministros do STF. Eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. É complexa essa discussão, né? É uma discussão complexa, nós precisamos com calma e destrinchando ela para poder compreender ela. Primeiro, pressuposto epistemológico que eu diria que essa conversa tem, né? Nós precisamos fazer, em momentos de crescimento do extremismo, especial do extremismo de direita, como ocorre hoje no mundo e no Brasil, um extremismo violento e reacionário, nós precisamos fazer a crítica da crítica. Se a gente for ver a ascensão do nazismo, por exemplo, que é uma referência histórica que a gente sempre tem, nós vamos ler, por exemplo, o livro, você conhece bem, Juca, O Crise da Democracia Parlamentar, do Carl Schmitt. Se você observar as críticas que ele faz à democracia parlamentar, muitas delas eu concordo, eu creio que você também, a demora nas decisões, o fato do representante atuar muito mais em favor dos seus próprios interesses do que dos interesses do representado, né? Uma série de críticas corretas. Só que ele fazia essa crítica para destruir a democracia e não para aperfeiçoá-la. Você, num discurso retórico, captura
defeitos daquilo que você quer destruir, não para melhorar. Você captura para destruir mesmo. E não é que você está falseando no sentido de apontar erros. Então, muitas vezes, as críticas ao STF são cabidas. Então, mas nós temos que fazer a crítica da crítica. Qual que é a intenção? A intenção é melhorar ou a intenção é destruir? Primeira coisa é essa. Segundo, a gente observa isso pela forma como a crítica é feita. Eu tenho notado, inclusive notei na fala desse novo recém-eleito presidente da OAB São Paulo, que teve uma fala infeliz, a meu ver, sendo aqui muito claro, eu sou muito direto nas minhas posições, não gosto de ficar com salamaleques e meias palavras, né? Quer dizer, eu tenho um ponto de vista, posso estar errado, mas é muito claro o que eu penso, né? Eu acho que ele se equivoca porque ele faz um mecanismo... Onde ele acerta é pior do que onde ele erra. Porque onde ele acerta, ele coloca uma luz no STF em problemas que não são só do STF. Aliás, eu vou dizer, o STF é o melhor tribunal que nós temos no Brasil, em termos de cumprimento dos direitos, da Constituição, né? Muitas vezes é onde você consegue corrigir decisões. O STJ ultimamente tem andado bem também no campo do direito penal. Mas a realidade é que muito dos problemas que se apontam no STF em relação a mecanismos inquisitoriais, né, a formas autoritárias de se comportar no âmbito do direito e do processo penal, isso existe em todo o sistema brasileiro. Do Tribunal de Justiça de São Paulo, Juca, nós tivemos recentemente uma decisão em que policiais militares foram inocentados de um processo de tortura, porque se considerou que, embora eles tenham cometido violência contra os aprisionados, não o fizeram para obter informação. Então não caracterizaria a tortura. Onde que está na lei? Que tem que ser, que tortura só existe quando se quer obter informação? Lugar nenhum, né? Ou seja, eu estou dando um pequeno exemplo, existem vários. O Tribunal de Justiça de São Paulo toda semana solta decisões contra as decisões garantistas do STJ, contrariando a jurisprudência de tribunais superiores. Eu não vejo esse presidente da OAB, que é de São Paulo, fazendo essa crítica ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? Qual o interesse que está por trás da crítica? Isso é fazer a crítica da crítica, é procurar entender, compreender do lugar que ela vem. O lugar que ela vem é a defesa de um extremismo de direita que quer destruir os direitos e a democracia, e se a gente for ingênuo como sociedade, nós vamos sucumbir e mais uma vez vamos ter um período despótico no país, onde aí não vai adiantar presidente de OAB fazer discursinho em favor de direitos, eles vão estar absolutamente destruídos, como já foram no passado, na época da ditadura militar, na ditadura getulista, você conhece melhor que eu a história do país. Nós vamos novamente repetir esse trágico destino de ridículos tiranos. Mas a gente só repete esse trágico destino de ridículos tiranos porque a gente tem ajuda para que esses tiranos surjam de gente bem pensante, de gente de punhos de renda, de uma parte da nossa elite que usa de um discurso democrático para destruir a democracia, que usa de um discurso de direitos para destruir os direitos. Então, o primeiro elemento que a gente tem que ver na crítica da crítica é o lugar que ela vem, e aonde ela se destina. Você criticar o STF por problemas que existem em todo o sistema de justiça, você distorce a realidade. É como você colocar uma lupa numa mesa. Você vai distorcer aquele pedaço da mesa que está sob a lupa. A mesa como um todo vai ficar com uma imagem distorcida. Eu desconfio muito de um presidente da OAB de São Paulo que faz a crítica ao STF sem fazer uma crítica ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o mais reacionário do país. O que mais tem decisões cotidianamente de não aplicação dos direitos fundamentais. Só que as decisões dele são voltadas, em geral, por conta da competência que tem os estados no direito penal brasileiro, são voltadas, em geral, para pobre, para preto, para quem habita as periferias. E isso, o presidente da OAB não falou nada. Nada. Ele está preocupado em proteger esses criminosos, que agora saiu o relatório da Polícia Federal,
que estão tentando destruir a democracia e os direitos nossos, de todos nós e de cada um de nós. Doutor Pedro, eu queria fazer um paralelo, porque eu acho que cabe. Vamos olhar para o maravilhoso filme argentino, História Oficial. Vamos estabelecer um paralelo com o maravilhoso filme brasileiro, Ainda Estou Aqui. Vamos falar de impunidade. Tivemos o que tivemos em dezembro, depois da eleição do presidente Lula, tivemos o que tivemos em janeiro, dia 8 de janeiro, já com o governo Lula instalado. Estamos até agora vendo o correr de um inquérito com todas as garantias legais, mas estamos já, a essa altura, impacientes com a possibilidade de impunidade daqueles que fizeram o que fizeram, daqueles que financiaram o que financiaram. Estamos discutindo uma possível lei de anistia para quem cometeu aquilo que se cometeu. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso também. Bem, primeiro que nós temos que entender que nós acabamos de ter aí, poucas semanas atrás, apresentados à sociedade brasileira um relatório da Polícia Federal, o mais completo relatório, mais de 800 páginas até agora, sobre a tentativa de golpe que houve no país. Primeiro, tem que se elogiar a Polícia Federal. Eu perdi meu tempo, eu acho que não é perdi meu tempo, né? Eu acho que eu tenho que dedicar, como qualquer pessoa do meu segmento social, tentar dar um retorno do que eu recebi para a sociedade, eu tenho que retornar. E eu retorno através desses debates aqui, é um dos principais mecanismos que eu encontro para retornar. Então, eu estudei o relatório, eu li, passei um bom tempo lendo esse relatório. E eu estudo o assunto estado de exceção, eu não sou criminalista, não tenho nenhuma aptidão para esse setor, mas eu sou constitucionalista, estudo o tema do estado de exceção, golpes, esse tipo de mecanismo autoritário há muitos anos, há décadas. O primeiro artigo que eu escrevi foi em 2006, falando dessa nova forma de autoritarismo, né? Portanto, fazem quase 20 anos. Né? E, então, é um assunto que me interessa. Ajudei, foi um dos juristas que auxiliou, através do deputado Paulo Teixeira, né? Tínhamos um grupo de juristas que auxiliou na elaboração da Lei de Defesa da Democracia, que acabou redundando nos artigos do Código Penal que punem esse tipo de conduta golpista, né? Então, é um assunto que eu tenho muito interesse. Então, primeiro, elogiar o trabalho da Polícia Federal, né? Eu vi críticas, por exemplo, da Folha, críticas que eu achei também ladinas. O relatório tem falhas, daí ele aponta umas falhas. Olha, qualquer investigação tem falhas. Mais falha do que investigação jornalística eu não conheço. Todas, 100% delas, porque não há como. Primeiro, porque são feitas por seres humanos. Segundo, porque ninguém consegue, o ser humano não consegue apreender a realidade como um todo. Isso é impossível ao humano, nós não somos deuses, né? Então é evidente que qualquer investigação vão ter lacunas, como a Folha aponta. O problema é saber, essas lacunas impedem o bom funcionamento da justiça? Impedem, por exemplo, o Ministério Público de formar sua convicção com relação ao que houve e ao que deve ser feito? Ou seja, a materialidade do delito e aos elementos de autoria, né, os indícios de autoria, é possível o Ministério Público ter esse... Me parece que é absolutamente possível. Eu poucas vezes na vida, aliás, eu nunca vi um relatório tão bem feito. Se esse tem lacunas, eles não têm ideia. Eu sempre te falo, você foca nesse, né? Como se fosse só esse aqui que tem lacunas. Eles têm alguma noção de como que são relatórios de polícia e inquéritos aí do dia a dia? Não tem absolutamente nenhuma noção, né? Falam sem ter noção mesmo. É que há um interesse de destruir esse trabalho de apuração desse crime grave que houve. E nesse relatório, o que nós observamos? Não houve um ato isolado de golpe. Um dos mecanismos que estão sendo usados para defender os golpistas tem sido fatiar o assunto. Na 8 de janeiro é um assunto, que Despretos é outro assunto, a tentativa de terrorismo no aeroporto de Brasília é outro assunto, né?
As manifestações em frente aos quartéis é outro assunto. A articulação na internet e se criando um clima social favorável ao golpe é outro assunto. A tentativa de obstruir através de ações de internet públicas, críticas e fake news. As eleições é outro assunto. A tentativa física de impedir a votação pela PRF no dia da eleição é outro assunto. Ou seja, cada tema é um assunto, quando não é. O que se observa nesse relatório é que a tentativa de golpe, né, foi um romance com vários capítulos. Uma peça de teatro com vários atos, mas a peça é uma só. Né? Houve uma organização criminosa no Brasil, com núcleos especializados, com articulação, financiamento, dinheiro, o relatório mostra isso. Os kids pretos precisavam de 100 mil reais e obtiveram, por mecanismos ilícitos, obviamente, fundos para poder realizar aquela conduta. Talvez por isso tenha se encontrado na casa do coronel Cid dinheiro quando foi feito a busca e apreensão lá, dinheiro vivo. Né? Mas, de qualquer forma, você tinha uma estrutura de vários núcleos, núcleos de comunicação, núcleos na internet, núcleos na sociedade civil, núcleos no governo, núcleos na polícia, núcleos nas Forças Armadas. E o que se observa? As reuniões, o chamado planejamento que houve, não foi entre gente sentada num boteco. Outro dia fizeram uma crítica a mim, num artigo muito respeitoso, gostei muito da forma, e muito ilustrado o artigo, muito competente, mas a pessoa fazia a crítica partindo do pressuposto, não, imagine, isso aí foi general de pijama, junto com amigos num bar, conversando. Não, senhor, o que nós observamos do relatório, os comandantes das Forças Armadas se reuniram com o presidente da República, que pretendia dar um golpe, e propôs uma forma, inclusive, de declaração jurídica desse golpe, que é comum. Quando foi instaurado a ditadura hitlerista, foi por um decreto de exceção de Hindenburg, e logo depois uma lei de plenos poderes para Hitler, por pressão política de Hitler. Isso. Aqui no Brasil foi o ato institucional número 1 que instaurou a ditadura. Quer dizer, aqui o que se pretendia era fazer um estado de defesa para instaurar uma ditadura no país. Era um decreto de exceção. Né? E esse decreto foi discutido entre os comandantes do Estado, o presidente eleito e os generais. Nós tivemos uma tentativa no meio desse iter, desse correr de atos que eu falei aqui, uma tentativa de matar o presidente eleito, o vice e o ministro do Supremo, mas uma pessoa que não se identificou até agora quem exatamente é. Isso feito por oficiais superiores do Exército, coronéis e general, treinados nas forças especiais do Exército, que são treinados exatamente para esse tipo de ato, matar gente, vestido de civil, operações irregulares, vamos dizer assim. Né? Não são treinados para campo de batalha, são treinados para esse tipo de ação, ou seja, perigosíssimo. A democracia correu imenso risco. Quando a gente fala de tentativa de golpe, Juca, nós estamos falando do que o direito chama um crime de perigo concreto. Não é um crime que você tem a consumação da conduta, porque uma vez consumado o golpe de Estado, acabou o jogo. Você tem um novo direito, a fundação de um novo direito, e aquela conduta não passa a ser vista como fundadora do Estado, e não mais como crime. Então, só o que pode ser punido pelo direito é a tentativa mesmo, é você colocar em risco a democracia, os direitos e a Constituição. E foi o que houve. Aliás, eu vou te dizer, eu não conheço, né, em todas as pesquisas que eu fiz, tentativa de golpe de Estado mais extensa, mais intensa e mais grave que essa no mundo, e que tenha sido capturada antes que o golpe tenha sido dado. Nem o ato de ataque ao parlamento norte-americano naquela derrota do Trump foi tão grave, porque foi um ato isolado ali. Não teve essa extensão que nós tivemos de ato, essa articulação, essa organização criminosa com especialidades, núcleos, etc. Tudo que está provado hoje, é difícil você no mundo conseguir combater. Nós corremos gravíssimo risco. Né? O crime de tentativa de golpe está mais do que comprovado. Tanto é verdade isso que pessoas, por exemplo, como Michel Temer já reconhecem isso. Acho que leu o relatório, vi que não tem o que fazer. É um professor de direito, sabe muito bem da técnica jurídica.
O advogado de Bolsonaro, que aliás me parece um excelente advogado, ele acho que agora acertou no advogado. Não conheço pessoalmente, mas achei muito boa a forma dele falar e de se expor, né? Como profissional, estou falando. Mas o advogado de Bolsonaro já parece abandonar a ideia de negar a materialidade do delito e está indo para a negativa de autoria, que daí já é um caminho mais, eu acho que realmente mais produtivo para ele. Porque negar que o crime existiu é surrealismo. Negar que o crime existiu é terraplanismo. É produção de linguagem idiota, aquela linguagem que só o agente da linguagem sabe o significado. Quer dizer, não tem sentido, é querer negar a faticidade, não tem como. Está mais do que comprovado a existência de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado no Brasil. Ponto. Isso está mais do que provado. Muito bem. Então, no próximo bloco... Os autores, etc. e tal, é um outro debate que nós vamos ver depois. Mas que houve uma tentativa de golpe por agentes, por generais do Exército, gente do governo, gente da sociedade civil, com ajuda de parlamentares, inclusive, isso houve. Ponto. Então, nós vamos ver no próximo bloco o que podemos esperar em termos de prazos para que os culpados sejam devidamente punidos, como foram na Argentina, como foram no Chile, como foram no Uruguai, aqueles que deram golpes lá atrás e que hoje nem pensam mais em dar golpes. Como aqui, aqueles que deram o golpe de 64 não foram punidos, nós vimos o que vimos dia 8 de janeiro. Até já. Eu converso com o professor de Direito Constitucional, Dr. Pedro Serrano, e eu adoro entrevistar professores competentes, porque poupa o trabalho do jornalista. Eu faço uma pergunta e ele nos dá uma aula e abarca todas as demais perguntas que eu poderia fazer enquanto ele está dando a resposta. Então eu gostaria de ouvi-lo, Dr. Pedro Serrano. Que expectativa o povo brasileiro, os democratas do Brasil, podem ter em relação às punições que a pátria clama que haja? Bem, primeiro, a gente tem que ter paciência, porque é importante não perder. Nós não podemos. O fascismo ganha não é quando ele nos prende, nos arrebenta, nos tortura. O fascismo ganha quando ele nos transforma em algo parecido com ele. Perfeito. Então nós temos que ter um imenso cuidado de tratar desse processo penal com o cuidado que qualquer processo penal deve ter numa sociedade democrática e civilizada, ou seja, deve ser observado com rigor os direitos dos réus. Deve-se tomar a maior cautela para que não existam nulidades impactantes, né? Algum tipo de erro existe em qualquer processo, mas nulidades mais impactantes devem ser evitadas, né? Então, agora, o Procurador-Geral da República tem uma tarefa extremamente complexa na mão, né? O tamanho da complexidade pode-se ter noção pelo próprio tamanho do relatório policial, mais de 800 páginas. Né? Então, é um trabalho complexo. Ele conta com, creio eu, parcela dos melhores juristas do país. Tem uma coisa boa do Brasil, é que nós conseguimos reunir nas carreiras públicas, magistratura e Ministério Público, gente do maior preparo técnico, porque selecionamos profissionais aqui por concurso, que é algo raro no mundo, não é muito comum, né? Mas isso acaba selecionando gente de muita qualidade. Então, gente de qualidade para fazer um bom serviço, ele tem ali, né? Agora, é um trabalho complexo, nós não podemos querer pressionar para que ele haja, vamos dizer, de uma forma atabalhoada, que isso não é bom para ninguém, não é bom para o próprio bom andamento do processo. É importante que esteja no tempo ótimo. O tempo ótimo não é nem um tempo muito longo, porque daí a justiça se perde, mas nem também um tempo muito curto, porque isso sempre implica em nulidades, em autoritarismos. Lembre o tempo com que o recurso de Lula, por exemplo, tramitou no TRF4, que tinha uma pressa de impedir ele de ser candidato. Eu me lembro, o revisor, o desembargador revisor, ficou 6 dias com um processo de 70 mil páginas. É óbvio que não teve nem tempo de ler, né? Então, esse tipo de situação nós devemos evitar também. Então,
Eu acho que hoje é o momento de confiar nas nossas autoridades. Veja o que foi, historicamente, esse relatório da PF. Eu me lembro de vir nesses ambientes nossos aqui, progressistas, debater há um ano e pouco atrás, e todo mundo, não vão pegar os generais, não vão pegar as grandes autoridades, vão só pegar os executores. Eu tentava falar, não é verdade isso necessariamente, porque numa organização criminosa é normal. Primeiro você pega quem executou, que é quem mais aparece. Depois você vai pegando quem está acima. E é o que está acontecendo. Pela primeira vez na nossa história, nós temos 8 oficiais generais indiciados, mais de 20 oficiais superiores das Forças Armadas indiciados por participar de um golpe de Estado, de uma tentativa de golpe de Estado. É algo histórico, né? É só ver a história brasileira, é um momento histórico isso. Então, nós temos que confiar nas nossas autoridades. É importante que o processo siga o que o presidente Bolsonaro chama das 4 linhas, o que implica em dizer que haja. Eu acho que é muito difícil a tarefa da defesa, acho impossível ela tentar provar que não houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Isso eu acho quase impossível com tudo que está. Mas é necessário que se prove a autoria de cada um dos eventuais réus. Se não demonstrar a autoria de alguns ou até de todos esses réus, eles devem ser inocentados, ponto. Não há outro discurso possível, tem que haver prova da autoria. Né? Por exemplo, Bolsonaro vai ser condenado? Vai, se houver prova da autoria. Tentativa de golpe houve. Ele foi autor dessa tentativa, teve participação nos termos do artigo 29 do Código Penal, é um debate que vai haver. Né? Eu acho que são muitos os indícios que teve sim, e acho que a defesa dele vai ter muito trabalho, mas nós temos que aguardar, tem que ver se os indícios que existem de autoria do ex-presidente Bolsonaro resistem ao discurso da defesa, ao trabalho da defesa, ao devido processo legal. Né? E se não resistir, o caminho só pode ser a decretação da sua inocência. Pronto, essa é a forma mais digna, mais correta que nós temos a agir. Portanto, é muito cedo para dizer que alguém vai ser condenado, né? Porque tem ainda um longo caminho que passa pela ação da defesa. Agora, a defesa até agora não se pronunciou, né? A defesa vai começar a se pronunciar depois que for feita a acusação. Ainda não estão acusados. Não houve ainda. E tem muitas questões, Juca, para formular essas acusações. Vai ser um processo só? Um processo com muitos réus, são 37 indiciados pelo menos, é um processo difícil de tocar. Pra você ter uma ideia, para cada fato, cada réu pode elencar no mínimo 8 testemunhas de defesa. Quer dizer, são pelo menos 300 testemunhas, que você vai ter, por aí mais ou menos. Né? Então, ou seja, talvez o que o procurador-geral faça seja fatiar por núcleos. Eu não sei direito o que eles vão fazer, não tenho nem ideia. Mas, assim, tem agora uma grande questão, como oferecer essa denúncia, como que vai ser o processamento, né? Tudo isso é uma decisão que eles vão tomar lá. Eu acho que tem que confiar, né, nas nossas autoridades aí, que têm até agora agido bem na defesa da democracia, com erros aqui, equívocos ali, são seres humanos, né? Mas eu acho que é o caso de confiar primeiro na PGR e depois no STF, sabe? Aí é que está, essa era a próxima pergunta. Você acha que a PGR está agindo como deveria agir? Até agora, sim. Eu, pelo que eu vi, eu acho que você tem substância fática o suficiente para ofertar denúncia ali. Não precisa devolver para esclarecer para novas diligências. Isso que a Folha apontou como sendo supostas lacunas, tecnicamente não são relevantes, a meu ver, para a finalidade que o inquérito tem, propiciar provas para que a denúncia possa ser ofertada. Né? Eu não vejo, portanto, nenhum motivo para arquivar o inquérito, que seria uma possibilidade, caso não tivesse materialidade do delito, por exemplo. Perfeito. Eu não vejo motivo para arquivar e nem vejo motivo para remeter para nova diligência. Eu acho que tem que ofertar a denúncia. Deve ser isso que eles estão fazendo, creio eu. A gente não sabe o que está acontecendo. Doutor Pedro Serrano, é possível fazer alguma correlação entre o golpismo que nós vivemos com a violência da polícia militar pelo Brasil afora? Não apenas em São Paulo, mas também na Bahia e por aí afora? Eu creio que sim. O que se observa nas trocas de mensagem, nas pessoas envolvidas na estrutura da organização criminosa do golpe,
é que uma parte deles eram militares, e militares importantes. Eu não falo só dos generais, falo de coronéis e tenentes-coronéis. Ou seja, a gente está falando, aliás, nas conversas, é praticamente só oficial superior. Eu não sei se você notou isso. Sim. Ô, Ju. É só oficial, você não vê um tenente, não vê um capitão, Sim. viu uma major. Eu me lembro de uma major. Mas meu major é um oficial superior, quer dizer, ali é tudo coronel, tenente-coronel, gente muito gabaritada no interior. E o que a gente observou nas conversas? Me desculpe a expressão, mas é porque é o que a impressão que me deu quando eu li. Uma verdadeira psicopatia. Gente falando de matar gente, de criar campo de concentração. Olha o que ia ser. A gente estava perante, um colunista da UOL falou muito corretamente outro dia, que essa tentativa de golpe, ela iria ser algo muito mais violento que 1964. Sem dúvida. Eles estavam planejando campos de concentração, quer dizer, imagine isso, para prender milhares de pessoas. E as mortes não iam ficar só no Lula, Alckmin e ministro Alexandre, iam ser muita gente que ia morrer. Quer dizer, e você vê as conversas, há uma profunda psicopatização. Aliás, muito perigoso o Estado brasileiro dar arma para esse tipo de gente, né? Você vê as conversas deles, falam de matar gente com uma naturalidade, aqueles tal daqueles Kid Preto, eles falam de matar gente com uma naturalidade como se fosse um joguinho de videogame, quando na realidade estão pretendendo matar gente, matar seres humanos, quer dizer, com finalidade política, quer dizer, a pior forma de ação política que há, né? É usar do poder que tem em razão da função estatal que exerce, né, para voltar as armas contra a cidadania e não em favor dela, né? Quer dizer, então aonde que há a semelhança que eu vejo na ação da Polícia Militar? O que nós temos visto ultimamente aqui em São Paulo, por exemplo, é uma PM que tem agido contra a cidadania e não contra o crime. Você não ouve falar de ação da PM agora contra crime organizado, contra a PCC. Aliás, fica ouvindo falar que segurança do governador é ligada ao PCC, não sei quem é ligado ao PCC. Né? Agora, na hora que você vê as imagens que estão aí na internet, a senhora apanhando, né? Uma senhora, eu fiquei absurdizado com aquilo, uma senhora que devia ser tratada com toda urbanidade e correção, apanhando dos policiais. Aliás, covardes, 3 policiais gigantes, uma senhora de altura mediana e batem na mulher. Quer dizer, gente covarde, quer dizer, gente psicopática, né? Que não tem noção de certo e errado, desconectou do próprio sistema límbico, não tem mínima empatia, não tem noção do outro, gente que nunca deveria estar exercendo função policial, né? Então, eu acho que assim, nesse aspecto há essa psicopatia, essa ausência de conexão com o sistema límbico que caracteriza parte dos nossos militares e que exige, algum dia nós vamos ter que encarar, exige uma profunda reforma, tanto nas Forças Armadas quanto nas polícias militares. Nós precisamos reformar, não pode ter esse tipo de psicopata portando arma comprada com o nosso dinheiro para usar contra nós. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, faz uma autocrítica, diz que errou, dá passos atrás, convence alguém sem que ele demita o secretário da Segurança, o senhor Derrite? Eu entendo que não, porque, veja, esse secretário de Segurança, que é um capitão, um oficial inferior da Polícia Militar, ele aposentou toda a cúpula da Polícia Militar. Ele retirou do poder, que era uma cúpula profissionalizada. Eu tive a oportunidade uma vez de ir na Academia do Barro Blanco fazer uma palestra, fiquei muito bem impressionado. Pessoal profissionalizado, de elite, ele afastou esse pessoal para pôr um pessoal mais de baixo, extremamente ideologizado. A gente está vendo o que está acontecendo. Né? Então, não bastaria apenas, tem que afastar o secretário de Segurança, mas não basta apenas afastar o secretário de Segurança. É necessário fazer uma profunda reforma na Polícia Militar. Como é que você vê o PEC da segurança pública, doutor Serrano? Olha, eu acho que é uma atitude corajosa do ministro Lewandowski, uma orientação correta que ele dá, porque não dá, num país que tem o crime organizado com o papel que nós estamos tendo no Brasil, cada vez mais presente na política, financiando o candidato, estruturas organizacionais cada vez mais complexas, não só de cometimento de crimes de tráfico, etc., mas de lavagem de dinheiro, etc. Ou seja,
e causando mortes, né? A gente tem aí uma diminuição das mortes quando eles ficam em paz, essas organizações entre eles. Quando eles começam a guerrear, aumenta as mortes no país, quer dizer. E temos uma guerra cotidiana de pobre com farda contra pobre sem farda, né? Essa que é a realidade, é pobre contra pobre, né? E essas organizações criminosas, Jucas, a gente está indo no caminho do México, elas estão colocando em risco a própria, vamos dizer, soberania estatal. Você chega no Rio, eu estava vendo outro dia uma exposição, a maior parte do território da cidade do Rio de Janeiro é governado por organizações criminosas. Quer dizer, aqui em São Paulo tem o PCC, tem amplos territórios aqui da cidade, das periferias, que são governadas por essa organização criminosa. Não pode. O Estado tem que ter soberania. Então, questão de soberania estatal não dá para a União se abster. Então, acho uma atitude de coragem, porque sempre a atitude da União, não, isso é problema dos Estados, segurança pública é problema do Estado-membro. Quando se fala de crime organizado, não é. É um problema da União também, porque está em risco a soberania estatal. Então, o espírito da PEC é correto. Agora, teriam questões, outro dia eu falando com o Mariano, que é um especialista em segurança pública, aí, conhece muito mais que eu, ele me apontava lá falhas, correções que precisam ser feitas. Isso, para mim, é um outro debate que os especialistas em segurança pública têm que levar. Como constitucionalista, eu acho ótimo que haja essa iniciativa do governo de propor uma PEC que amplie o papel da União nessa questão especial do combate ao crime organizado e do tratamento com esse tipo de criminalidade. Muito obrigado, professor Pedro Serrano, por mais essa aula, essa verdadeira conferência de um democrata, do primeiro fio de cabelo ao último dedo do pé. Você que nos vê sabe que toda quinta-feira, 9 horas da noite, estamos aqui na TV T, no canal aberto 44.1 de São Paulo, na TV Quirimurê, na TV Maricá, na TVE da Bahia, enfim, lembrando que é necessário confiar e fiscalizar sempre.